Antes do tempo, antes da luz, havia o vazio. Um abismo insondável, onde o silêncio reinava absoluto. Então, uma voz, uma palavra. E do nada, tudo. O cosmos se acendeu, a terra se formou, e a vida, em sua perfeição, floresceu. Mas a perfeição é frágil. E a sombra, um dia, se arrastou pelo Éden, sussurrando promessas proibidas. Da desobediência nasceu a maldição. Do amor, a promessa de redenção. Esta é a história de um drama cósmico, de um Deus que criou, amou, julgou e redimiu. Uma saga de milênios, onde a fé e a traição, a luz e a escuridão, se entrelaçaram para esculpir o destino da humanidade. Você está pronto para desvendar o grande drama divino? Para mergulhar nas profundezas da história que moldou o mundo e a alma humana? Prepare-se para uma jornada sombria e épica pela história da Bíblia. Do sopro divino que deu vida ao primeiro homem, até a visão final de um novo céu e uma nova terra, a Bíblia é mais do que um livro. É um compêndio de histórias, profecias, leis e poesias que narra a complexa relação entre o Criador e sua criação. É a saga da humanidade, desde sua inocência primordial no Éden, passando pela queda, a corrupção que levou ao grande dilúvio e a dispersão das nações. É a história de um Deus que, em sua infinita sabedoria e justiça, estabeleceu um plano de redenção que se desdobraria ao longo dos séculos, através de homens e mulheres imperfeitos, de reinos gloriosos e de exílios dolorosos. Este vídeo não é apenas uma cronologia. É uma imersão nos mistérios, nos dramas e nas revelações que compõem a tapeçaria da fé. Exploraremos como cada evento, cada personagem, cada profecia se encaixa em um plano maior, um drama divino que culmina na esperança de um futuro eterno. No princípio, a palavra era Deus. Em um ato de poder inominável, ele teceu o universo do nada, moldou a terra com suas próprias mãos e do pó soprou vida no homem. O Éden, um paraíso intocado, era o palco da perfeição, onde Adão e Eva caminhavam com o Criador. Mas a perfeição é um espelho frágil. E a serpente, astuta e antiga, sussurrou a dúvida, plantou a semente da desobediência. A mordida na fruta proibida não foi apenas um erro. Foi a ruptura de uma aliança, a abertura de uma fenda na criação. A dor, a morte, a separação, a sombra do pecado se estendeu sobre a humanidade. E a promessa de redenção, um fio tênue de esperança, nasceu da própria maldição. Da expulsão do paraíso, a humanidade se espalhou, mas a mancha do pecado persistiu. Caim, o primeiro filho, manchou a terra com o sangue de seu irmão, Abel, em um ato de ciúme e ira. A violência e a depravação se multiplicaram, e a terra gemeu sob o peso da iniquidade. O coração de Deus se entristeceu, e um julgamento terrível se abateu sobre o mundo, o dilúvio. Águas avassaladoras que purificaram a terra, mas que também ceifaram a vida de tudo o que respirava, exceto por uma família, um homem justo, Noé, e sua arca. Um novo começo, mas a natureza humana, caída, permaneceu. E a arrogância, mais uma vez, se manifestou na Torre de Babel, um monumento à ambição humana que desafiou os céus, resultando na confusão das línguas e na dispersão das nações. O palco estava montado para o grande drama da redenção. Em meio à escuridão da idolatria e da dispersão, uma voz, um chamado. Deus escolheu um homem, Abrão, de uma terra pagã, e fez-lhe uma promessa impossível. Dele faria uma grande nação, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, o pai da fé, embarcou em uma jornada de incerteza, guiado apenas pela voz divina. Sua fé foi testada ao limite, culminando no Monte Moriá, onde a faca pairou sobre seu filho, Isaque, em um ato de obediência suprema. A aliança foi selada com sangue, e a promessa reafirmada. De Isaque nasceu Jacó, o enganador, que lutou com Deus e com os homens, e teve seu nome mudado para Israel. De seus 12 filhos, nasceram as 12 tribos. Mas a semente da discórdia, mais uma vez, se manifestou. José, o filho amado, foi traído e, vendido como escravo por seus próprios irmãos, lançado em um poço de desespero. Mas a providência divina, misteriosa e implacável, transformou a traição em salvação. No Egito, José ascendeu de escravo a governador, salvando sua família e todo um povo da fome. A semente da nação de Israel, plantada na promessa a Abraão, agora florescia em terra estrangeira, mas sob a sombra da escravidão que se aproximava. O palco estava montado para o próximo ato do drama divino, a libertação. 400 anos de silêncio, 400 anos de escravidão. O clamor de um povo oprimido subiu aos céus, e Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu.
Em uma sarça ardente, ele chamou Moisés, um homem com um passado sombrio, para ser o libertador de Israel. A confrontação com Faraó foi um duelo de poderes, onde as pragas, uma a uma, se abateram sobre o Egito, demonstrando a supremacia do Deus de Israel. Nilo se tornou sangue, a escuridão cobriu a terra, e finalmente o anjo da morte ceifou os primogênitos, poupando apenas as casas marcadas com o sangue do Cordeiro Pascal. A Páscoa, um memorial eterno da libertação. Então a fuga, a perseguição implacável de Faraó, e o milagre do Mar Vermelho, que se abriu como um abismo para dar passagem ao povo de Deus e se fechou sobre seus perseguidores. A liberdade foi conquistada, mas a jornada estava apenas começando. No Monte Sinai, em meio a trovões e relâmpagos, Deus entregou a Moisés a sua lei, os 10 mandamentos, um código moral e espiritual para guiar seu povo. Mas a natureza humana, rebelde e idólatra, não tardou a se manifestar. Enquanto Moisés estava no monte, o povo forjou um bezerro de ouro, trocando o Deus vivo por um ídolo mudo. A ira de Deus se acendeu, e a jornada pelo deserto, marcada por murmurações e rebeliões, durou 40 anos, uma geração inteira perecendo antes de ver a terra prometida. A lei foi dada, mas a obediência, um desafio constante. Após 40 anos de peregrinação, a nova geração, liderada por Josué, finalmente cruzou o Jordão e entrou na terra prometida. A conquista de Canaã foi uma série de batalhas épicas, onde a fé e a obediência eram as chaves para a vitória, como na queda das muralhas de Jericó. Mas a conquista não foi completa, e a desobediência, mais uma vez, abriu as portas para a corrupção. O povo de Israel, sem um rei humano, caiu em um ciclo vicioso de pecado, opressão por nações vizinhas e libertação através de juízes levantados por Deus. Foi a Era dos Juízes, um período de caos e anarquia moral, onde cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Homens e mulheres imperfeitos, como Gideão, que liderou um exército minúsculo à vitória, e Sansão, o homem de força sobrenatural, mas de fraquezas humanas devastadoras, foram levantados para libertar Israel. Mas a libertação era temporária, e o ciclo se repetia. A idolatria, a violência e a imoralidade eram a norma. A ausência de um rei terreno deixava um vácuo de liderança, e o povo clamava por um governante que os guiasse, que os fizesse como todas as outras nações. A semente para o próximo capítulo da história estava plantada, a Era dos Reis. O povo clamou por um rei, e Deus, em sua soberania, lhes deu Saul, um homem alto e imponente, mas cujo coração se desviou da obediência. Sua coroa, antes um símbolo de poder, tornou-se um fardo de tragédia. Então surgiu Davi, o pastor de ovelhas, o homem segundo o coração de Deus. Um guerreiro valente, um poeta inspirado, um rei que unificou Israel e estabeleceu Jerusalém como a cidade santa. Mas mesmo Davi, em sua grandeza, não estava imune à sombra do pecado. Seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias trouxeram consequências devastadoras para sua casa e seu reino. A glória e a tragédia se entrelaçavam. Seu filho Salomão herdou um reino em paz e prosperidade. Abençoado com sabedoria divina, ele construiu o magnífico templo em Jerusalém, um monumento à glória de Deus. Mas a riqueza e o poder corromperam. Salomão se desviou, construindo altares para deuses estrangeiros, e a semente da divisão foi plantada. Após sua morte, o reino se partiu em 2, Israel ao norte e Judá ao sul. Séculos de reis, muitos deles ímpios, levaram as duas nações à decadência. Profetas, como Elias e Eliseu, foram levantados por Deus para clamar por arrependimento, para desafiar a idolatria e a injustiça. Vozes solitárias no deserto, muitas vezes perseguidas, mas que anunciavam a palavra de um Deus que não havia abandonado seu povo, mas que exigia fidelidade. A glória do reino unificado se desfez, e a sombra do julgamento se aproximava. A desobediência persistente, a idolatria desenfreada e a injustiça social finalmente colheram seus frutos amargos. O reino do norte, Israel, caiu para a Assíria. E mais tarde, o reino do sul, Judá, sucumbiu ao poder da Babilônia. Jerusalém, a cidade santa, foi destruída, e o glorioso templo de Salomão, reduzido a ruínas. O povo de Deus foi levado cativo para uma terra estrangeira, um exílio doloroso que duraria décadas. Em meio à desolação, profetas como Daniel e Ezequiel trouxeram mensagens de esperança e julgamento. Ezequiel teve a visão do Vale de Ossos Secos, uma promessa de que Deus poderia restaurar até mesmo o que parecia morto. Daniel, em meio à corte babilônica, demonstrou fidelidade inabalável,
enfrentando a fornalha ardente e a cova dos leões. Após 70 anos, um remanescente retornou a Jerusalém, liderado por Esdras e Neemias, para reconstruir o templo e os muros da cidade. Mas a glória do passado não foi restaurada. E então, o silêncio. 400 anos de silêncio profético. 4 séculos onde a voz de Deus parecia calada. Um período intertestamentário onde impérios se sucederam, persas, gregos, romanos, e o povo de Israel aguardava na escuridão a vinda do Messias prometido. Uma espera longa e angustiante, onde a esperança era um fio tênue, mas inquebrável. O palco estava pronto para a maior revelação da história. Após séculos de silêncio, a profecia se cumpriu. Em uma noite estrelada, em uma manjedoura humilde em Belém, nasceu Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus. Sua vinda não foi com pompa e poder, mas com humildade e graça. Ele cresceu em Nazaré e, aos 30 anos, iniciou seu ministério. Seus ensinamentos revolucionaram a compreensão da lei, pregando o amor a Deus e ao próximo como os maiores mandamentos. Seus milagres, curando cegos, aleijados, ressuscitando mortos, demonstravam seu poder sobre a natureza e a morte. Ele andou sobre as águas, acalmou tempestades e alimentou multidões com poucos pães e peixes. Mas sua mensagem não foi bem recebida por todos. Os líderes religiosos, cegos pelo orgulho e pela tradição, o rejeitaram. A sombra da traição se aproximou. Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos, o entregou por 30 moedas de prata. A angústia no Getsêmani, a negação de Pedro, o julgamento injusto, a flagelação brutal. E então, o Gólgota com a cruz. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi crucificado entre 2 ladrões. A escuridão cobriu a terra e o véu do templo se rasgou. A morte parecia ter vencido. Mas o terceiro dia, o túmulo vazio. A ressurreição, a vitória sobre a morte e o pecado. Jesus, o Messias, cumpriu sua missão, abrindo o caminho para a redenção de toda a humanidade. A luz havia vencido a sua escuridão, e o maior drama da história alcançava seu clímax. Após sua ressurreição e ascensão aos céus, Jesus não deixou seus seguidores sozinhos. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando-os a levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Nasceu a Igreja, uma comunidade de crentes que, apesar da perseguição e do martírio, se espalhou por todo o mundo conhecido. Homens como Paulo, antes um perseguidor, tornaram-se os maiores missionários, viajando por terras e mares, enfrentando perigos e sofrimentos, para proclamar a nova aliança em Cristo. As epístolas, cartas escritas aos primeiros cristãos, instruíram e encorajaram a Igreja, moldando a doutrina e a prática da fé. Mas a história não termina com a expansão da Igreja. O livro do Apocalipse, a visão final de João na ilha de Patmos, revela o desfecho do grande drama divino. Batalhas cósmicas entre o bem e o mal, a queda de impérios e a ascensão de bestas, o juízo final sobre a humanidade. Mas, em meio ao terror e à destruição, a promessa gloriosa, o retorno de Cristo em glória, a derrota final do mal e a vinda da nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. A consumação de todas as coisas, a redenção completa e a eternidade com Deus. A história da Bíblia é, em última análise, uma história de esperança, de um Deus que cumpre suas promessas e de um futuro onde a luz reinará para sempre. Esta foi a saga, o grande drama divino que se desenrolou por milênios, moldando a fé de bilhões e o curso da história. Uma história de amor e ira, de redenção e julgamento, de esperança e desespero. Se você se atreve a continuar explorando os mistérios e as verdades profundas que a Bíblia revela, se você busca desvendar as verdades ocultas que moldaram nosso mundo e a alma humana, então inscreva-se no canal, ative o sino para não perder as próximas revelações e deixe seu comentário. Qual parte dessa jornada mais tocou sua alma? Sua busca pela verdade continua aqui. Junte-se a nós nesta jornada épica pela fé e pela história.